Pessoal, vamos fazer mais uma questãozinha aqui, né? Conforme a gente já está fazendo aí na sequência. A questão agora é o seguinte: se uma gota de água tem massa aproximada de 0,005 gramas. Então vamos imaginar aqui uma gotinha. E aí, o que eles fizeram? Eles viram a massa da gota, né? Fizeram a medida da massa dessa gota aqui. Imagina que é um cientista, né? 0,005 gramas, né? Que é a medida dessa massa. E aí, esse cientista aí, para poder estudar melhor essa gotinha, ele falou assim, ó, vou repartir essa gota em pequenos pedacinhos, tá? Pequenos pedacinhos, para mim poder estudar essa gotinha, né? E fez uma grande repartição aí em milhares e milhares de pedacinhos aí através do microscópio. Não sei como é que eles fazem isso, tá bom? Mas que fazem. Dividir essa gotinha aqui. Ai, não, nem tô conseguindo fazer reto. Beleza. Pegar um pedacinho dela aqui só. Um desses pedacinhos minúsculos, ele deu o nome de molécula. Vamos chamar de N, tá? N, na verdade, vai ser o número de moléculas, a quantidade de divisões que ele fez, tá bom? E o problema nos dá essa quantidade. Ele fala aqui, ó, e que em uma gota existe 1,67 vezes 10 a 21 moléculas. Então o problema está falando para a gente o tanto de divisões que o cientista fez, o tanto de pedacinho que ele considerou aqui, tá? Foi esse total aqui. Se a gente for pensar nesse número de uma maneira mais usual, é assim, ó, 1,67, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É esse número gigantesco aqui que é a quantidade de moléculas que o problema está sugerindo, está falando que é. Então, quer dizer, são muitas moléculas. E a medida da massa da gota, de todas essas moléculas juntas, é essa aqui, 0,00005 gramas. E a pergunta é o seguinte: qual é a massa aproximada de uma molécula só? Por isso que eu pintei essa aqui de azulzinha, só dessa que ele quer saber o problema. Só dessa ou daquela, né? Tanto faz. Mas o caso é que ele quer saber só de uma. Então, qual a conta que a gente tem que fazer? A conta já está bem na cara, né? Se o total de moléculas tem a medida de 0,005 gramas e o tanto de moléculas que tem é esse tantão aqui, para a gente saber de uma só, é simplesmente uma conta de divisão, né? Você pega o total e divide pelo tanto de moléculas que tem. 1,67 vezes 10 a 21. Só que aí tem um problema, que é o seguinte: a parte de baixo aqui da nossa divisão, ela está escrita em notação científica, né? E a parte de cima não está escrita em notação científica. Então, para a gente fazer essa divisão, a gente tem que colocar tudo em um formato só. E o jeito melhor é passar tudo para notação científica, porque já pensou se a gente for escrever esse número aqui no denominador da fração? Até dá certo, né? Não dá errado, não é, pode ser feito, mas eu acredito que nem na calculadora não vai dar para fazer, porque excede o número de casas decimais de casas ali da calculadora, não vai caber não no visor da calculadora, a menos que seja uma calculadora científica, um computador, né? Mas já que a gente o objetivo não é esse, trabalhar com calculadoras e com computadores no momento, né? A gente vai transformar a parte de cima aqui em notação científica, porque daí a gente consegue fazer a conta. Como que a gente transforma mesmo? Então, vou colocar de outra cor aqui, ó. Transformando, a gente vai só transformar esse número em notação científica por enquanto. Vamos parar essa conta por aqui e vamos fazer a transformação primeiro. 0,005
Para fazer a notação científica, o primeiro passo é escrever o coeficiente. O coeficiente desse número é 5. Por que eu escolho o 5? Eu tenho que escolher o número de uma maneira que esse número esteja entre 1 e 10. Ele tem que ser maior do que 1 e tem que ser menor do que 10. Por isso que eu escolhi justamente o 5, olhando para esse número aqui que eu escolho. E aí, como esse número é muito minúsculo, a gente faz uma divisão, tá? Se a gente estivesse transformando, por exemplo, 5 milhões em notação científica, que é um número gigantesco, aí eu escolheria também o 5 para ser coeficiente, mas ao invés de dividir, eu multiplicaria por 10 elevado a alguma coisa. Aqui, como o número é minúsculo, ao invés de multiplicar por 10 elevado a alguma coisa, eu vou dividir por 10 elevado a uma potência aqui, que eu vou escolher essa potência. Como que eu vou escolher essa potência? Eu vou até deixar para comparar os dois, para você notar a diferença entre um e outro. Aqui, ó, a minha vírgula está nessa posição, e para esse 5 aqui acabar transformando nesse, a gente tem que andar para a direita 1, 2, 3 casas decimais. Então, por isso eu coloco 3 aqui, ó. Agora, para transformar esse número aqui em notação científica, é outro número, tá? Não tem nada a ver com esse, eu estou ensinando outro número aqui de exemplo. Eu escrevo o número 5, só que aqui, nesse caso aqui, a vírgula está nessa posição aqui. Ela não aparece, mas ela está aqui, ó, escondidinha. Tá? Aqui ela já aparecia, aqui ela não está aparecendo ainda, mas eu sei que ela está ali. Aí eu conto para a esquerda quantas posições? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ela vai acabar chegando nessa posição aqui. Por que eu sei que é aqui que ela chegou? Porque é o número 5 que vai ficar, né? Para ficar 5, a vírgula teria que estar aqui, ó. Então quer dizer que ela vai ter que andar 7 posições. Por isso eu coloco aqui, ó, 7. Tá? Nesse caso aqui, quando é número grande, já está pronto. Basta você pôr o número, colocar a potência de 10 e você já encontrou a sua notação científica desse número 50 milhões. 50 milhões é 5 vezes 10 a sétima. Agora, para esse número aqui, tem um último passo que você precisa fazer. 5 sobre 10 a terceira é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3. Você precisa fazer essa transformação final. Esse positivo que está aqui embaixo precisa passar para cima da fração como negativo. É permitido fazer isso. Toda vez que tiver uma potência positiva no denominador da fração, ele passa multiplicando por um expoente negativo. E aí está pronto. E esse número que eu usei aqui foi só de exemplo, a gente não vai usar. Esse número aqui que a gente vai usar. 5 vezes 10 a menos 3. Esse é o nosso 0,005. Então, vamos escrever desse jeito aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 1,67 vezes 10 a 21. Agora, a gente pode usar a mesma técnica que a gente acabou de usar para escrever a notação científica aqui, ó. A gente pode usar o seguinte: esse número aqui que está com o expoente positivo, ele pode passar para cima e ficar negativo, certo? Então a gente escreve novamente, ó, colocando as setinhas para a gente observar. 5 dividido por 1,67, aqui esse vezes continua, tá? Vezes 10 a menos 3, porque eu não estou mexendo nesse número, mas esse número eu vou mexer, ele estava aqui embaixo multiplicando, ele vai subir para cima e continuar multiplicando. Só que aqui eu vou escrever 10 a menos 21, tá? E aí fica fácil, porque aqui quando tem 10 e 10 são bases iguais, basta a gente juntar os expoentes aqui e fazer essa divisão aqui. 5 dividido por 1,67. Então o que eu vou fazer?
eu vou copiar isso aqui na outra página para mim ter um pouquinho mais de espaço e aí nós vamos terminar a continha na outra página. Bom, pessoal, aí o que nós vamos ter que fazer com esse número aqui é fazer essa divisão do 5 por 1,67 e fazer essa multiplicação das potências de 10 aqui. Para facilitar a nossa vida, né? 5 dividido por 1,67 vai dar 2,99 e tem mais algumas casas decimais aí. É um número irracional, conforme a gente tem falado. Então esse número não para por aqui, certo? Depois desse 9 aqui tem o 4, tem o 0, tem o 11, 97, um monte de número, tá? Eu vou... aqui eu vou estar arredondando, tá? 2,99 vezes 10. Agora, menos 3 com menos 21 vai dar menos 24, tá bom? Porque é como se eu devesse 21 e devesse 3. Então, essa aqui é a nossa resposta. 2,99 vezes 10 a menos 24 no caso, tá? Caso vocês queiram treinar um pouco a divisão aí, ó, vocês podem fazer o seguinte, ó, 5 dividido por 1,67, tá? Para fazer essa divisão, você precisa multiplicar esse número aqui por 100 e precisa multiplicar esse número por 100. Por quê? Porque aqui são duas casas decimais. Aí você vai ter 500 dividido por 167, tá? E aí você precisa fazer as operações, você vai ver que vai resultar justamente nesse número aqui, tá bom? Então, vou encerrar essa aula aqui, né? Espero estar ajudando aí e daqui a pouco eu já vou postar as próximas aí no caso, tá joia? Um abraço a todos, até breve.